E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas sobre ligações químicas. Esta aula vai ser sobre a parte 2 das aulas sobre ligações iônicas. E nesta aula vamos tratar um pouquinho mais sobre a representação das estruturas de Lewis de compostos iônicos. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos ver agora como que a gente faz para representar esses compostos iônicos em termos da estrutura deles, principalmente da estrutura mais elementar que a gente pode ter do sólido iônico, para representar cada um deles. Normalmente essas estruturas, o modelo da gente representar as estruturas dos sólidos iônicos é o que a gente chama de estrutura de Lewis. Por que de Lewis? Em homenagem ao cientista que propôs esse tipo de modelo, para um modelo, vamos dizer assim, simples, que para facilitar, vamos dizer assim, como que são formadas as estruturas dos compostos iônicos. Só lembrando, pessoal, que esse é um modelo extremamente assim simples e que só para facilitar para vocês entenderem como que se forma, mas não que ele pode ser aplicável para qualquer caso, porque normalmente os modelos de como que é realmente a interação entre os compostos iônicos, entre os íons no composto iônico, é muito mais complexo que isso. Mas esse é um modelo que é bastante utilizado para facilitar a representação, vamos dizer assim, do compostos iônicos. E esse modelo foi proposto por esse cientista que é o Gilbert Lewis, por isso que é chamado de estrutura de Lewis. Como então que a gente vai representar qualquer composto iônico? Normalmente, a primeira coisa que a gente faz é representar os elétrons de valência desses íons. Nossa, professor, e o que é esse elétron de valência? Normalmente esses elétrons de valência são os elétrons que estão na última camada desse composto. Então são os elétrons da última camada, tá? Então esses são os elétrons de valência. Normalmente essa estrutura de Lewis ela só representa os elétrons da última camada. Então, numa forma geral, os átomos ou íons envolvidos ali vão ter mais elétrons do que o que é representado? Sim, de uma forma geral, sim. Porém, como as camadas anteriores já são camadas que estão já com as subcamadas dela e a camada totalmente completa, normalmente a estrutura de Lewis, para facilitar o modelo, só coloca os elétrons que estão presentes na última camada do átomo para representar. Então, quando a gente representa aqui um elétron, aqui, essa bolinha para um elétron só do sódio, não é que o sódio só tem um elétron, mas é que a última camada do sódio só tem um elétron. Né? Então, a mesma coisa do cloro aqui, ó, tá sendo representado 7 elétrons aqui que o cloro tem. Não é que o cloro tem só 7 elétrons, é porque a última camada do cloro ele apresenta 7 elétrons. Se a gente, inclusive, quisesse fazer a distribuição eletrônica, a gente vai ver que a distribuição eletrônica do sódio vai terminar com um elétron na última camada e a do cloro vai terminar com 7, comprovando isso. Depois os dois exemplos que a gente vai fazer, a gente vai fazer essa distribuição eletrônica que vai mostrar para vocês como que vocês conseguem identificar isso. Então, o que vai ocorrer normalmente? De uma forma geral, lembra que eu comentei com vocês que o metal doa elétron pro ametal? Depois que ocorre essa doação de elétrons, os íons de carga positiva e negativa interagem um com o outro para formar a ligação iônica. É justamente isso que a gente vai representar aqui na estrutura de Lewis. Primeira coisa para representar a estrutura de Lewis, a gente vai mostrar quantos elétrons cada um tem na última camada. O sódio só tem um, então a gente representa com uma bolinha que ele só tem um elétron na última camada. E o cloro, ele tem 7. Então, normalmente, para representar os elétrons do cloro, a gente vai, não só do cloro, mas de qualquer outro elemento, quando ele tem vários elétrons, normalmente a gente distribui assim, ó. Se ele tiver um elétron só, a gente coloca uma bolinha só. Se ele tiver 2 elétrons, a gente vai colocar 2 bolinhas, por exemplo, assim. 3 elétrons? 3. Opa. 4 elétrons? Aí a gente coloca mais uma aqui. A partir do momento que a gente completou aqui, ó, os 4 elétrons, um em cada lado do elemento, aí a gente começa a formar os pares. Que normalmente é assim que a gente vai distribuir. O quinto elétron, então, já vai ser um parzinho aqui, que a gente vai formar. O sexto, outro parzinho aqui. Parzinho aqui.
o sétimo é um outro parzinho aqui. Então você percebe que no final das contas só sobrou um elétron aqui que não tem parzinho? Então, normalmente, quando ele consegue completar o octeto, a regra do octeto dele, que é quando ele se estabiliza, é quando ele completa 4 pares, vamos dizer assim, de elétrons. Como o cloro só tem 3 pares, ele vai precisar completar o quarto par dele para ele conquistar esses 8 elétrons. O sódio, já como ele só tem um elétron na última camada, para ele vai ficar mais fácil. Ao invés de ele ter que conseguir 7 elétrons para completar essa última camada, fica mais fácil para o sódio doar esse um elétron. E aí a última camada dele que vai passar a ser a camada que antes era a penúltima camada, quando ele doa esse um elétron, vai passar a ser a última camada dele que já está completa. Que já está com os 8 elétrons na última camada. Por isso que ele vai preferir doar. Então como que a gente vai representar isso aqui então? Que o sódio doa esse um elétron para o cloro justamente completar os 8 e o sódio também doar esse único elétron que tem na camada dele. E aí, quando a gente for representar, como o sódio doou um elétron, a gente vai representar o sódio com carga 1+. E o cloro a gente representa entre colchetes, que ele tinha 7 na última camada, ele recebeu mais um. Então, entre colchetes a gente representa com 8 elétrons, 4 pares, né? Um de cada lado, um par de cada lado. Só que entre colchetes com uma carga 1-. Por quê? Porque ele recebeu um elétron. Então, cada elétron que ele receber, ele vai ficar com uma carga a mais negativa, né? E cada elétron que o outro doar, o metal doar, ele vai ficar com uma carga positiva. Então, se o metal doar 2 elétrons, por exemplo, ele vai ficar 2+. Se o ânion receber 3 elétrons, ele vai ficar 3-. E assim vai, depende de quantos elétrons cada um doou ou recebeu. E aí vai formar essa estrutura. Então, a representação da ligação iônica é justamente essa, o Na+ interagindo com Cl-. Certo? Então vamos fazer aqui 2 exemplos só para vocês terem uma ideia como que a gente vai fazer. Vamos fazer a primeira coisa para vocês fazerem o composto iônico dessa estrutura aqui. Então, no caso do Na2S, por que eu sei que é um composto iônico nesse caso? Porque eu sei que é um metal, o Na, que é um metal alcalino, né, o grupo 1 da tabela periódica, com o enxofre, né, que é um ametal, né? Ele está naquela mesma família do oxigênio, né? Que é a família dos calcogênios. Então, o enxofre está lá. Então, é um metal com ametal, por isso que eu sei que é ligação iônica. Vamos agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é a distribuição eletrônica para cada um desses elementos que estão na estrutura. Primeiro, vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio, que vai ser, como ele tem 11... o número atômico dele é 11, então ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s, como ele já distribuiu, ó, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. Então 3s1. Quem não lembra essa parte de distribuição eletrônica, pessoal, vai lá na aula de distribuição eletrônica, para a aula aqui, vai lá, relembra aquela parte de distribuição eletrônica, porque nas ligações químicas vai ser extremamente importante vocês já saberem essa parte de distribuição eletrônica dos átomos e dos íons, tá? Então, no final, a distribuição eletrônica dele vai ficar dessa forma, os 11 elétrons distribuídos. Qual que é a última camada do sódio nesse caso? Vai ser essa camada 3 aqui, ó, que é a 3s1. Quantos elétrons ele tem nessa última camada? Um só. Então, é justamente esse um elétron que a gente vai representar. Quando a gente representar o sódio, vai ser o Na com um elétronzinho, que é justamente esse um elétron que tem na camada 3, que é a última camada dele. As outras a gente não precisa representar nessa estrutura de Lewis, certo? Beleza, então é assim que a gente vai representar o sódio. Vamos agora fazer do enxofre só pra gente saber. O enxofre, deixa eu colar aqui, o número atômico dele é 16. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica para ele, que vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Deixa eu ver aqui quanto a gente já distribuiu. 10, 12, falta mais 4 para dar 16, né? Então 3p4, ou 2 desapareceu aqui. 3p4. Beleza, qual que é a última camada do enxofre? A última camada do enxofre é justamente essa aqui, ó. Camada 3. Lembrando, gente, uma coisa que o pessoal confunde muito é achar que a última camada, no final, vai pegar só o 3p4 aqui, para saber quantos elétrons tem na última camada. Na verdade, a última camada são
toda camada que, independente se ela tem subcamada S, P ou D, você tem que somar todos os elétrons que estão em cada subcamada daquela camada. Então, ó, vocês percebem aqui que a camada 3 tem a subcamada S com 2 elétrons e a subcamada P com 4 elétrons. Então, tem que considerar as duas na hora de saber quantos elétrons tem na última camada. Quantos elétrons o enxofre tem na última camada nesse caso? Ele tem 2 na S e 4 na P, então ele tem 6. Então, para a gente representar o enxofre, a gente vai representar os 6 elétrons dele assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, então formou o primeiro par aqui, e 6 o outro par aqui. Vocês percebem que 2 elétrons ficaram sem o parzinho deles? Então, é isso que ele vai querer completar. Ele vai querer receber 2 elétrons para conseguir completar os 4 pares de elétrons que ele precisa. Então, como que a gente vai representar então uma estrutura como essa? A primeira coisa é que a gente sabe que o enxofre, ó, vamos colocar aqui a representação, ó, ele precisa de 2 elétrons para completar a estrutura dele. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar um sódio e vai doar um elétron desse sódio aqui para o enxofre. Então, vai precisar de um sódio para isso, né? O sódio aqui doar esse um elétron para o enxofre. Só que o sódio já doou um elétron que ele gostaria de doar. Concordam comigo que o enxofre ainda precisa de mais um aqui para completar os 8 que ele quer? Porque ele só recebeu um até agora. Daí com isso ele fica com 7. Ele quer 8. Então normalmente o que vai precisar? De mais um sódio, que também tem um elétron só, para doar mais um elétron aqui, ó, para o enxofre. Então vocês perceberam que precisou de 2 sódios? Por isso que é o Na2S. Porque precisa de 2 sódios para completar a estrutura do enxofre. Então, na hora que a gente for representar isso aqui, como que a gente vai representar? Vocês concordam comigo que cada sódio doou um elétron? Então, cada sódio vai ficar com carga 1 mais? Então, a gente vai representar assim, ó. O enxofre aqui no meio, entre colchetes, com quantos elétrons? Depois que ele recebeu esses 2, ele ficou com 8 elétrons, ou seja, 4 pares de elétrons, tudo completinho. Só que carga ficou esse enxofre? Ele recebeu quantos elétrons dos sódios? 2, não foi? Um de cada sódio. Então ele vai ficar com carga aqui, ó, 2 menos, na hora de representar. E como que a gente vai representar os sódios? A gente tem que representar os 2 como Na mais. Aí, por exemplo, a gente pode representar desse outro lado aqui outro Na mais. Também é comum, ao invés de representar o Na mais 2 vezes igual eu fiz aqui, você colocar já um 2 aqui embaixo e representar que são 2 Na mais, né? Mas isso aí é só uma maneira mais simplificada. Mas de uma maneira geral é assim que a gente vai representar esse composto iônico aí. O íon sulfeto, que é esse S, quando ele recebe 2 elétrons, ele fica com S, como S2-, né? No caso do ânion, sempre a gente tem que representar os 8 elétrons aqui, tudo completo depois que ele recebeu todos que ele precisava, né? Porque o que ele tinha na última camada a gente tem que representar. Aí representa entre colchetes justamente para dizer que esses 8 elétrons aqui são só do enxofre, né? E não confundir que, por exemplo, eles possam estar compartilhando entre os dois esses elétrons. Na verdade, esses 8 elétrons que estão aqui entre colchetes é só do enxofre, com carga 2- porque recebeu 2 elétrons. E cada sódio, que doou um elétron, cada um dos sódios, fica com carga 1+. Por isso que foi representado aqui. Então, essa é a interação iônica que a gente vai representar aqui pela estrutura de Lewis. Certo? Então, basicamente, esse foi o primeiro exemplo que a gente tinha, que é a estrutura do Na2S. Justamente por isso que precisou de 2 sódio, porque o enxofre precisava de 2 elétrons. E cada sódio só podia fornecer um só que ele tinha na última camada. Então ele precisa de 2 sódios justamente porque cada sódio fornece um elétron para o enxofre. E o enxofre precisa de 2 para completar o octeto, né? Então é sempre assim que a gente vai observar quando a gente estiver analisando essas estruturas. Ver quantos elétrons cada um precisa e dependendo disso a gente vai formando as ligações, né? Vamos ver esse segundo exemplo agora aqui, que é a estrutura do CaCl2. Ou seja, um cálcio e 2 cloros. Vocês vão ver por que precisa desses 2 cloros. Mas a primeira coisa é a gente fazer a distribuição eletrônica, sempre assim, de cada um. Do cálcio, deixa eu colar aqui, o número atômico dele é 20. Então a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica para 20 elétrons, porque ele tem 20 prótons e 20 elétrons, né? Então, vamos fazer. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu vou fazer mais rápido porque eu já vou supor que vocês já aprenderam essa parte de distribuição eletrônica na aula de distribuição eletrônica, né?
que a gente agora vai precisar muito disso, saber já. Então, ó, já distribuímos 10 elétrons, aí 3s2 é o próximo, 12, né? Aí depois é o 3p6, 18, e vai terminar em 4s2. Pronto, os 20 elétrons já distribuídos. Qual que é a última camada do cálcio? A última camada dele é a camada 4 aqui, ó, tá vendo? Essa é a última camada. Quantos elétrons tem nessa última camada? 2. Então o cálcio normalmente ele vai querer doar esses 2 elétrons para fazer com que ele se estabilize, porque a camada anterior dele, que é a 3, ó, já tem os 8 elétrons que ela precisa. Então ele consegue a regra do octeto doando esses 2 elétrons da última camada para eles não terem mais esses elétrons nessa camada e fazer com que a última camada dele passe a ser a que antes era a penúltima. Então é por isso que ele vai doar esses 2 elétrons. Como que a gente representa o cálcio? Cálcio com 2 bolinhas. Que são os 2 elétrons que ele vai acabar doando quando ele for fazer as ligações. Beleza. E como que a gente vai agora representar o cloro? Vamos primeiro fazer a distribuição eletrônica do cloro. Né? A gente tem que fazer a distribuição eletrônica para cada elemento envolvido. O número atômico do cloro é 17. Então a gente vai fazer a distribuição para 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Tá, qual que é a última camada do cloro? A última camada dele é justamente essa aqui, opa. A última camada dele é justamente essa aqui, né? Quantos elétrons ele tem nessa última camada? Tem 7, então ele quer receber mais um para completar os 8, não é? Então, como que a gente vai representar o cloro por essa estrutura de Lewis? A gente vai representar 1, 2, 3, 4, aí começa a formar os pares agora. 5, 6 e 7. Vocês estão vendo que só um elétron que não completou o parzinho dele? Então esse é um elétron que ele vai querer receber para completar o octeto. Tá, vamos agora fazer as ligações. Então vamos pegar o cálcio com 2 elétrons. E o cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. O que vai ser feito então? O cálcio vai pegar e doar esse elétron para o cloro. Vocês concordam comigo que quando o cálcio doa um desses elétrons dele que ele tem na última camada para o cloro já completou o octeto dele. Então ele não precisa de mais elétron. Só que o cálcio ainda precisa de doar mais um elétron para também conseguir completar o dele. É por isso que essa estrutura vai precisar de outro cloro. Então, outro cloro que tem 7 elétrons na última camada também. Só que agora, o que vai acontecer? Esse cálcio vai doar esse outro elétron para esse outro cloro. Por isso que vai precisar nessa estrutura de 2 cloros, como está aqui, ó. Justamente porque são esses 2 cloros que precisam para o cálcio conseguir doar os 2 elétrons dele, já que cada cloro só vai receber um, né? Então, no final das contas, como que vai ficar aqui a representação disso aqui? A gente vai representar o cálcio no meio aqui como... Quantos elétrons ele doou? Ele doou 2 elétrons, não é? Então a gente vai representar ele como cálcio 2+. E os cloros a gente representa entre colchetes, né? Com 8 elétrons, porque ele já tinha 7 e recebeu esse mais um, completou os 8. Com qual carga? 2 cloros, né? Tem um cloro de cada lado, porque ele precisou de 2. Com qual carga? Cada um dos cloros carga um menos para esse cloro e um menos para esse outro cloro também. Por quê? Porque cada cloro recebeu um elétron. Então, como ele recebeu um elétron só cada cloro, a gente vai fazer um menos por causa disso. Ou seja, é dessa forma que a gente representa a estrutura do CaCl2. A gente poderia representar assim também, né? Que como eu falei para vocês, uma forma um pouco mais simplificada. Representar o Cl, né? Um menos, só que colocar um doisinho aqui dizendo, ó, tem 2 dele. Também é possível representar dessa forma mais simplificada. Então qualquer uma das duas, essa ou a outra, vamos dizer assim, vai estar correta na hora da gente representar. Certo? Então basicamente é assim que a gente vai representar. Basicamente era isso. Só uma outra coisinha que eu queria comentar com vocês antes de finalizar essa aula, que já está bem longa, mas vai ser necessário que seja assim, né? Pra vocês entenderem bem. É o seguinte, se a gente souber as cargas dos íons que vão formar a estrutura, a gente também consegue saber como que vai formar a fórmula química do composto também. Por quê? Porque a gente consegue fazer assim, ó. Se eu sei que o cálcio...
vai precisar doar 2 elétrons conforme está aqui, ó, você sabe que no final das contas ele vai ficar com carga 2+, não é? E eu sei que o cloro, ele precisa receber um elétron para completar os 8, já que ele tem 7, quer receber um elétron só para completar. Então ele vai ter carga 1-. Como que eu poderia saber para chegar nessa fórmula aqui, ó? Que é CaCl2. É o que a gente fala da regrinha do cruzado, né? Se é Ca2+, eu posso colocar esse 2 aqui. Se é -1, eu posso colocar esse -1 aqui, né? Sem a carguinha. No final vai ficar Ca com umzinho aqui que a gente não representa, por causa desse sinal aqui. E o 2+ que vem pro outro lado vai ficar como 2 aqui, e a gente chega na fórmula. Então é como se fosse o cruzado. O que é carga positiva a gente põe lá como índice do ânion, e o que é carga negativa a gente põe lá como índice do cátion. E aí no final das contas a gente chega na estrutura. Quer ver na outra que a gente fez anterior como dá certo também? O Na, a carga dele é mais, ou seja, 1+. O da outra a gente fez do enxofre, no sulfeto. A carga dele é 2-. Então como que a gente faz? A regra do cruzadinho, né? O +1 vem para cá, o 2- vai para lá, então no final vai ficar Na2, e o S, como só é um só, o S fica S1, que a gente não precisa representar 1. Então a fórmula vai ficar Na2S, que é exatamente a fórmula do outro exemplo que a gente tinha dado. Então vocês perceberam que também tem essa maneira mais facilitada da gente conseguir saber que fórmula que vai dar, dependendo do composto. Beleza, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre ligações químicas, certo? Próxima aula vai ser sobre ligações químicas, não, desculpa, ligação iônica. A próxima aula vai ser sobre ligação covalente e eu espero vocês, então, na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, bons estudos, até mais.